agora vamos com o Giro dos Clubes, a informação do seu time de coração em destaque no Esporte Debate. Vambora! Giro dos Clubes no Esporte em Debate. Começando com o São Paulo Futebol Clube. Alô, Paulo do Vale, fala do Tricolor do Vale. São Paulo se prepara para entrevistar treinadores em busca de um novo técnico para 2024. Assim como fez com o Hernan Crespo há 2 temporadas. O Tricolor analisa o nome de Carpini no mercado nacional e de 3 estrangeiros. Gabriel Milito, ex-Argentino Júniors, Zubeldia, ex-treinador da LDU, e Pedro Martins, técnico português, que está no futebol do Catar. Vez do Corinthians, alô Pedro Ramiro e o Timão Ramiro. O Corinthians avançou pela contratação do zagueiro Gustavo Henrique, que pertence ao Real Valladolid da Espanha. O jogador deve vir ao Brasil amanhã para fazer exames médicos no Timão. Ele chegaria de graça ao clube sem custos, só os valores dos salários. Ele tem contrato até o fim de 2026 com o clube espanhol, mas deve chegar a um comum acordo sem pagar a multa rescisória para ser o novo reforço do Corinthians. Do Corinthians pro Palmeiras, é a vez do Verdão. Avante palestra, avante Gustavo Soler. O Zenit da Rússia anuncia a contratação do atacante Arthur, vendido por 15 milhões de euros fixos, aproximadamente 80 milhões de reais e mais 3 milhões de euros em metas contratuais, cerca de 16 milhões de reais. Deste montante, o Palmeiras tem direito a 90% da negociação. Os outros 10 pertencem ao Red Bull Bragantino. O alviverde, que se reapresentou nesta segunda-feira na Academia de Futebol, sem contar com o técnico Abel Ferreira, que retorna no dia 15 para cumprir com os 30 dias de férias. Nesse período sem Abel, João Martins será o comandante do Palmeiras nas atividades, que terá treinos em 2 períodos, o primeiro às 10 horas da manhã e o segundo às 4 horas da tarde. Nesta quarta-feira já tem o primeiro jogo treino contra o Rio Branco na Academia de Futebol. Para fechar com os times paulistas, Bruno Milhoz e o Peixe, o Santos Futebol Clube. Bruninho. O presidente Marcelo Teixeira confirmou hoje em entrevista coletiva na Vila Belmiro o 13º reforço do Santos. Atacante Pedrinho, que chega por empréstimo de 1 ano, ele que pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia, já jogou por América Mineiro e São Paulo aqui no Brasil. Além disso, o Peixe anuncia que Felipe Jonathan e Zanocelo, a princípio, serão aproveitados na temporada de 2024, já no início do Campeonato Paulista, ao contrário de atletas como Lucas Lima, Mendonça, Dodô, João Basso, que eram titulares no ano passado. Dessa vez já treinam em separado desde o último sábado, não devem permanecer no Santos ao longo do ano. O Peixe, que também envia um representante para o Japão para tratar da situação do técnico Fábio Carille com o Varen Nagasaki, time da 2ª divisão, que cobra o pagamento de uma multa de 7 milhões de reais. Vamos para o Rio de Janeiro, destaque da capital fluminense com o repórter Pedro Dobal. A FIFA afirma que a liminar do Supremo Tribunal Federal, que levou Edinaldo Rodrigues de volta à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, evitou que o Brasil corresse o risco de ser excluído de competições internacionais. Nesta segunda-feira, uma comitiva da FIFA e da Conmebol visitou a sede da CBF na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Edinaldo havia sido afastado no início de dezembro pela Justiça Estadual. Na época, o Judiciário Fluminense entendeu como ilegal um acordo entre o Ministério Público e a CBF, firmado em 2022, que definiu as regras para a eleição que levou Edinaldo ao comando da entidade. Do Rio para BH, destaque com ele, alô Patrick Vaz. O futebol mineiro começa a ficar aquecido com o início da pré-temporada dos clubes da capital. O Cruzeiro anunciou oficialmente hoje as contratações dos argentinos Juan Dineno e Lucas Romero. Eles estavam no futebol mexicano e há alguns dias já frequentavam a toca da Raposa 2. Eles se juntam a outros 3 reforços já anunciados pelo clube, o zagueiro Zé Ivaldo e os atacantes Gabriel Verón e Rafa Silva. Na cidade do Galo, o dia hoje foi de reapresentação, com a chegada do meia Gustavo Scarpa. Ele já recebeu as boas-vindas do técnico Felipão. Nas redes sociais, o Atlético postou uma foto do abraço entre o jogador e o comandante alvinegro. Felipão, inclusive, volta a iniciar uma temporada por uma equipe após 5 anos. E o América anunciou hoje a contratação do técnico Cauã de Almeida. O comandante de 34 anos assina contrato com o Coelho até o fim do ano.
O elenco se reapresentou na manhã de hoje. O time vai buscar o retorno à elite do futebol brasileiro. Pedro Oliveira, alô Porto Alegre. O Internacional se reapresentou nesta segunda-feira no CT Parque Gigante. O presidente colorado, em entrevista coletiva, prometeu 38 finais e destacou que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Colorado em 2024. Já a equipe do Grêmio fez apenas exames médicos no CT Presidente Luiz Carvalho. A reapresentação com exames físicos acontece nesta terça-feira. Seguindo o giro do Esporte Debate, vamos juntos, vamos pra Goiânia. Ô Goiânia, alô Felipe André. E por aqui no futebol goiano, o Goiás apresentou nesta segunda-feira o volante Juninho, ex-Vasco da Gama e que estava no Orlando City. Já o Vila Nova segue a sua preparação com o elenco fechado de olho no Campeonato Goiano. Já o Atlético desistiu da contratação do meia argentino Julián Palacios, que estava tudo acertado, depois de novos pedidos realizados pela equipe do São Lourenço, e desistiu também do atacante, o experiente uruguaio Abel Hernandes, jogador que estava em negociação, não irá para o Dragão, assim também como o meio-campista que defendeu o Goiás em 2023. E hoje é uma segunda-feira muito triste, né? Mais um falecimento de um ídolo da história do futebol do mundo recentemente. É difícil falar, né? Mário Jorge Lobo Zagallo. E agora foi a vez de Franz Anton Beckenbauer, que nos deixou aos 78 anos, hein? E o destaque do Enzo Ortega é justamente sobre isso. Fala, Enzo. Após 2 dias da morte do Lobo Zagallo, hoje o futebol mundial lamentou mais uma perda de uma lenda do esporte, o alemão Franz Beckenbauer. Com essa semana de certa forma infeliz para o futebol, o francês Didier Deschamps completa o trio de ícones que conquistaram a Copa do Mundo dentro e fora de campo. Zagallo foi o primeiro a fazer esta dobradinha, bicampeão em 58 e 62 sendo jogador, e liderou o Brasil rumo ao tricampeonato como treinador em 1970, também como coordenador técnico em 94, trabalhando ao lado de Parreira. Beckenbauer foi campeão como jogador em 1974 e ergueu a taça como treinador em 1990, igualando-se a Zagallo. Portanto, o ex-volante Didier Deschamps é o último vivo depois do falecimento de Beckenbauer e Zagallo nesta última semana. O francês venceu a Copa de 98 justamente em cima do Brasil e conquistou como treinador na Copa da Rússia em 2018.